Vamos começar a compartilhar sobre uma mensagem que intitulei Por esta causa. E estamos caminhando para responder uma questão: por que tantos cristãos ficam doentes? Por que há tantos fracos na sua vida espiritual? Por que há tantos fracos em sua fé e tantos fracos nos seus corpos físicos? Por que há tantos adoentados? Depois que você se tornou um cristão, você nunca mais deveria estar doente em sua vida. Agora, isso é a apresentação honesta e verdadeira da palavra de Deus. Porque você veio para Cristo. Cristo é a resposta. Cristo é o lar. Você chegou. Quando um homem vem para Cristo, ele chegou. Ele chegou em casa. Ele chegou. A luta acabou. Mas o que é isso? Que ao invés dessa realidade, muitos estão fracos e adoentados, ao ponto que já se tornou como algo que é normal. Então muitos cristãos nem percebem que não deveriam ficar doentes. Eles não sabem que não deveriam estar. Eles acham que a doença é normal. Eles acham que se tem uma infecção que podem biologicamente explicar, ou medicinalmente explicar, cientificamente explicar, e então tudo bem. Não! Jesus disse algo sobre o cristão. Ele disse: esses sinais seguirão os que creem. Ele disse: em meu nome expulsarão demônios, falarão em outras línguas, pegarão em serpentes, se beberem qualquer coisa mortal, quer bebam pela boca ou pelas veias, não importa, se beberem qualquer coisa mortal, não terá poder sobre eles. Ou seja, eles não devem ter nenhuma infecção de nenhum tipo. Eles são uma raça diferente. É por isso que a Bíblia diz: vós sois uma geração escolhida. A palavra geração é a mesma palavra para raça. Vocês são uma raça especial. É o que ele está dizendo. Vocês não são ordinários, são uma raça especial. Porque você é uma nova criação, superior ao diabo, superior ao fracasso. Vê isso? Superior à doença, superior às enfermidades. Vós sois uma geração escolhida, sacerdócio real, uma nação santa, e então ele diz: um povo peculiar. Ou seja, único, o único do seu tipo, um tipo especial. E a Bíblia diz: pela sua própria vontade, Tiago 1,18, pela sua própria vontade ele nos gerou, ele nos deu a luz, pela palavra da verdade, para que possamos ser uma espécie das primícias das suas criaturas, ou seja, o primeiro e o melhor, o tipo mais elevado das criaturas de Deus. O primeiro e o melhor. Agora, se você adoece, como você é o melhor? Isso é o melhor que Deus pode fazer? Sujeito ao diabo? Sujeito às enfermidades? Esse é o melhor que Deus pode fazer? Ainda assim, a Bíblia diz: vocês são os primeiros, estão no topo, são os melhores. Uau! Mas Deus diz: meu povo sofre, meu povo perece, meu povo é esmagado, porque lhes falta conhecimento. Eles apenas não sabem, eles não conhecem, eles não percebem. Ele diz: eles sofrem por falta de conhecimento. Não diz por falta de fé, mas por falta de conhecimento. Conhecimento especializado. Glória a Deus. Aleluia. Eu lembro uma vez, eu estava ouvindo certo pregador e ele disse algo. Ele disse algo à congregação, ele disse:
quando ele estava no meio da sua pregação, ele estava tentando enfatizar algo. Ele disse: eu não vou dizer que vocês não vão morrer. Ele disse: me ouçam. Ele queria estar em linha com o que a maioria dos seus predecessores e amigos tinham dito, que todo cristão, que todos iriam morrer. Então ele disse à congregação: ouçam, eu nunca disse que vocês não morreriam. Todo mundo vai morrer. Me ouçam, agora digam: eu morrerei. Todos disseram: eu morrerei. Você vê o quanto você quer estar na linha e correto para a maioria do ensino com o qual ele estava cercado. Vêem isso? Isso está completamente errado no que diz respeito a Deus. Mas ele não sabia disso. Por quê? Porque Pedro, Tiago e João, Paulo e o resto deles morreram, e ainda assim Deus usa o que eles escreveram. Então, se eles morreram, todos morrem. Mas não é assim. Não é assim que aparece na Bíblia. Não é assim. Eu amo o que T.L. Osborne disse uma vez. T.L. Osborne disse que ele sempre, quando estudava a Bíblia, ele sempre pensava que o homem deveria morrer com a idade de 70 ou 80 se estivesse forte o suficiente. Porque ele tinha visto que no livro de Salmos estava escrito que os anos do homem são 70 e que se ele viver em força, eles continuam e há 10 anos adicionais, então talvez 80 anos. Então ele disse: eu descobri que isso não foi escrito por Davi, foi escrito por Moisés. Este Salmo 90, foi escrito por Moisés, e Moisés viveu até 120. Então ele disse: eu fui para Gênesis e vi que Deus tinha dito que tinha dado ao homem, na verdade, 120. Então ele disse que ouviu John Osteen pregando essa mensagem. Certo? John Osteen pregou essa mensagem sobre o homem viver até 120 anos. Então T.L. Osborne disse: eu tenho 61. Ele tinha 61 no tempo da mensagem. Ele tem mais de 80 agora, entendem? Então ele disse, eu tenho 61 e como um homem velho pode ser difícil para mim ajustar meu pensamento. Ele disse: se eu não viver até 120, não digam: aquele pregador disse 120, mas ele não viveu até 120. Ele disse: geração de jovens, creiam nisso. Ele disse: creiam nisso. Deus deu a vocês 120 anos, não parem antes disso, mas aí está o ponto. A verdade é que quando Deus disse 120, isso foi por causa do pecado. A Bíblia diz que porque a iniquidade do homem era tanta, Deus reduziu os seus anos de vida a 120 anos. Mas agora a questão do pecado já foi tratada. Vê isso? Esta foi a parte que T.L. Osborne e John Osteen não notaram. Que os 120 foram cancelados. Vêem, isso foi cancelado. Se Jesus tardar na sua volta, qualquer um pode viver o tanto que escolher. Isso é um fato. Qualquer um pode viver o tanto que quiser. Sabe, existe essa ideia religiosa que Deus contou os dias de todo mundo, então você sabe, quando chega a sua hora, aquilo bate na sua porta e diz: ei, quero você hoje à noite, sabem? Mas não é assim que a Bíblia nos mostra. Agora que Cristo veio, as coisas mudaram. Você faz uma escolha. Paulo disse: eu estou pensando no que fazer, se eu vou morrer ou continuar vivendo. Vem, é extraordinário, mas vejam. Você estuda a Bíblia, Filipenses capítulo 1 e vê. Ele diz: eu estou pensando no que fazer, se continuar vivendo ou morrer. Ele diz: de toda forma, por vocês, eu vou ficar porque é mais proveitoso para vocês que eu continue vivendo, então continuo vivendo e ensinando a palavra. E ele ficou muito mais anos, até que ele estava pronto e disse: eu lutei o bom combate, terminei, corri a carreira, estou pronto para ir. E ele se entregou e morreu. Então, quando chegou o tempo e ele estava pronto para morrer, mataram ele porque ele estava pronto. Até então, ninguém podia matá-lo. Assim como Jesus. Odiavam tanto ele que o queriam morto, mas ninguém podia matá-lo. Até que ele estava pronto. Ele diz: isto eu recebi do meu Pai, ele me deu poder para entregá-la e poder para retomá-la. E ele entregou sua vida por nós. Glória a Deus para todos sempre. Aleluia! Bem, sabem, nosso pensamento religioso às vezes afeta
nosso estilo de vida e definitivamente dita o que acontece em nossas vidas, quer sejamos bem-sucedidos ou fracassemos, quer sejamos muito pobres em nossa vida financeira material, quer nós sejamos felizes e alegres, todas essas coisas serão ditadas pelo que entendemos sobre Deus. Aleluia! Alguém pode ser amargo por causa das coisas que aconteceram em sua vida? Alguém sabe, as pessoas precisamos entender que qualquer que seja a vida que vivemos hoje, ela é a expressão exterior daquelas, o que podemos chamar de ideologias pessoais, a soma de todas as suas crenças, seu sistema de crenças. Todas essas coisas que você veio a aceitar, que estão dentro de você, elas são o que você vive todo dia. As coisas que você diz, a forma como arrazoa, seu modelo mental, a forma como pensa sobre tudo. Vêem isso? Tudo a respeito da sua vida foi programado, pré-programado por você. Através de como você esteve crendo, como você esteve pensando, todas as informações que recebeu todo esse tempo, todos esses anos até agora. Isso te ajudou a formar o que você é. E agora você responderá em toda a ocasião apresentada, ou a toda informação, ou a todo tipo de ação contra você ou a seu favor. É apenas o que você tem dentro de você. Vê isso? A sua resposta a estímulos. Vem pré-programado, está tudo dentro de você. É isso que nos torna diferentes. É por isso que enquanto um pode ser bem-sucedido, outro pode ser um fracasso. É por isso que às vezes pensamos, veja aquele cara, ele não estava nem mesmo esperando ser alguma coisa e se tornou. E aquele cara é tão sortudo. Ele não era ninguém, de repente alguém lhe deu algo e ele se tornou alguém. O que você não sabe é como o sistema de raciocínio dele estava até agora. É isso que você não sabe. Se ele tinha aquilo dentro dele, abriu portas para ele. Se ele não tinha dentro dele, não importa quem o pusesse para cima, ele cairia. Não importa. Mas se você tem dentro de você, mesmo quando não há forma humana de conseguir o seu sonho, toda a natureza tem uma forma de responder ao chamado da alma humana. Eu quero que você entenda, isso foi embutido na sua alma. O poder criativo de Deus está embutido na sua alma. É tão forte dentro de você que não importa o que aconteça, ele pode te despachar para a realidade do seu sonho. É por isso que a sua mente é tão importante, por isso que Deus nos deu sua palavra, para nos ajudar a balizar nosso pensamento, porque apenas o nosso pensamento pode nos ajudar a ter nossos sonhos materializados. Sem o pensamento correto e sem o processo de pensamento, você seria um fracasso. Então Deus, ele diz, ei, renove sua mente, renove seu pensamento, renove sua mente. Sabe, não importa por que doença alguém passa, se você renovar a sua mente, se renovar seu pensamento e pensar como Deus te fizer pensar, você vai sair disso. Sabe, tem muita gente que saiu do câncer, nem mesmo sem ninguém orar por elas, simplesmente foi embora. E o mesmo câncer está matando outra pessoa. Apesar do fato de que muitos oraram por ela, a oração não cura. Você entende? A oração não cura. Eu quero que vocês entendam isso. Veja, Tiago disse, a oração da fé vai salvar o enfermo, mas o Senhor... Vem, o Senhor o levantará. Então não é oração. É o Deus que ouve e responde a oração. Veja, a transação é entre aquele que está orando
e aquele que responde. Entendem? Então veja o que Jesus estava sempre dizendo. A tua fé te fez limpo. A tua fé tinha a ver com eles. A tua fé te curou. A tua fé te curou. A tua fé. Ele tinha o poder para curá-los, mas o poder não podia operar. Aquela incredulidade fazia curto-circuito na fé. Curto-circuito no poder de Deus. É por isso que a Bíblia diz que quando Jesus foi a Nazaré, sua própria cidade, ele não pôde fazer muitas obras poderosas. Ele não pôde realizar muitos milagres poderosos. A Bíblia diz que ele tentou e fracassou. Sabe, alguns pensam que Jesus tinha 100% de resultado. Todo mundo por quem Jesus orava ficava curado. Não é verdade? Leia a sua Bíblia. Essas pessoas não leem a Bíblia, estão presumindo. Estão presumindo. Agora, eu estudei o ministério de cura de Jesus Cristo e descobri a quantas pessoas individualmente Jesus ministrou diretamente. São poucas. Então descobri o que acontecia naquelas ocasiões em que grandes multidões eram curadas. Descobri o que aconteceu. Então, descobri exatamente o que a Bíblia diz. Quando eu estudei o que aconteceu em Nazaré, a Bíblia nos conta que Jesus foi a Nazaré e ele tentou curá-los. E então ele não pôde. Não que ele não curaria, mas ele não pôde. A expressão mostra que aquilo fracassou em funcionar. Não funcionou. Em Nazaré, Jesus ordenou que os cegos abrissem os olhos e recebessem vista, e eles não abriram. Ele ordenou que os paralíticos levantassem e andassem, e eles não se levantaram nem andaram. Em Nazaré. Mas como você sabe? Por causa da apresentação. Não funcionou, fracassou em Nazaré. Então a Bíblia diz que Jesus se maravilhou, ele ficou surpreso. A Bíblia diz que ele se maravilhou com a incredulidade deles. Porque o mesmo poder que funcionou em Cafarnaum fracassou em Nazaré. Então não era Jesus que era um fracasso. Porque o poder era o mesmo. Funcionou em Cafarnaum, funcionou em Jerusalém, funcionou em Betsaida, funcionou em Betesda, em todos os lugares, exceto em Nazaré. Por quê? Porque disseram, o conhecemos. Quem ele pensa que é? Disseram, conhecemos ele, conhecemos seu pai, conhecemos sua mãe, conhecemos seus irmãos e irmãs. Como ele pode dizer que é de cima? Então, quando ele disse, receba a sua vista, o cara disse, ore de novo. Tenho certeza que não estou vendo. Quando ele disse, levanta-te e anda, sabe, eles ouviam ele como ouvia um pequeno garoto da vila, sabiam onde era sua casa. Conheciam sua casa. A casa do seu tio era ali do lado, eles sabiam. Então, agora aquele garotinho que eles viram crescer estava dizendo a eles, levanta-te e anda. Então, diziam, ok, estou tentando. Levanta! Espera um momento agora. Então fracassou. Mas em Cafarnaum, eu quero mostrar a diferença, eu estou tentando explicar algo a vocês. Temos pessoas a quem ministramos, ok? Elas esperam que a gente fique orando e orando e orando. Outros dizem, se eu apenas puder ver o pastor Chris passando, eu serei curado. E eles viram e disseram, estou curado. Então vem outro que diz, por favor, você pode me levar lá? Sabe, eu quero que ele me toque. Diferenças em respostas. Vê isso? Então em Nazaré fracassou. E Jesus se impressionou. A Bíblia diz que ele se maravilhou pela incredulidade. Ele disse, que tipo de pessoas são essas? Levanta e anda.
Vê, não estou conseguindo, por favor. Não me deixe cair, não estou conseguindo, por favor. Não me deixe cair, não deixe eu cair! Ei! Não está ficando. Essa perna ainda não está forte. Ore por essa aqui. Eu orei por uma pessoa uma vez e eu coloquei a mão desse lado e ela tirou minha mão e disse, é desse lado. Ela pegou minha mão e tentou colocar do outro lado e disse, não é desse lado, é desse. Não importa onde era! Não importa onde estava. Aleluia. Não é de espantar que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Sem fé. Alguém diz, será que Deus não pode tirar a fé e fazer as coisas sem precisar desse negócio de fé? A fé é uma lei espiritual. Deixa eu explicar uma coisa muito importante para vocês. Sabe por que conseguimos sentar nas cadeiras que sentamos? Por causa da lei da gravidade. Há uma lei da gravidade que está mantendo você na sua cadeira. Se esta lei não estivesse em operação neste mundo, você não conseguiria sentar nesta cadeira. Vê isso? É isso que te mantém aí. É por isso que você pode andar neste lugar. A lei da gravidade que está operando no mundo, na Terra. Esta força que puxa tudo para o centro da Terra, mantendo tudo na superfície. É por isso que você fica aí. É por isso que, embora o mundo, a Terra seja esférica, e algumas pessoas estão assim, e as outras estão do outro lado, há uma força no meio da Terra que está puxando todas elas e as mantendo de forma que nenhuma cai em canto nenhum. No espaço. Esta força é baseada na lei da gravidade. No reino do Espírito, quando lemos em Romanos capítulo 3, do verso 23 ao verso 26, lá diz que a fé também é uma lei. É uma lei no reino do Espírito. Então, se esta lei não está em operação, Deus não pode te ajudar na terra, porque sabe, você não está no céu. O relacionamento entre a terra e o céu é baseado na lei da fé. Esta é a conexão. Então, sem essa fé, Deus não pode te ajudar. Esta é a lei que é estabelecida para que Deus te alcance. Vê isso? Você não pode ver Deus com seus olhos ópticos. Então, a lei da fé, a fé nos foi garantida para crermos em algo que não vemos, para que possamos pegar algo do céu que não podemos tocar com mãos físicas e fazer funcionar aqui. Em segundo lugar, para que possamos passar do reino físico para o reino espiritual na terra, na mesma terra. Veja, a terra está no mundo do espírito. A terra está no mundo do espírito, porque o menor está incluído no maior. Estão pegando isso? Então o espiritual está aqui agora. Agora, isso não quer dizer que é aqui que é o céu. Não, mas o reino espiritual está aqui agora. Eu posso olhar ao redor e não ver os anjos que estão aqui. Há anjos aqui. Então eu posso olhar e não vê-los. Mas para eu ver, além do que os meus olhos físicos podem ver, eu devo operar com outra lei. Esta outra lei funciona sob uma luz diferente, não estas. Então eu verei o anjo. A razão pela qual você não vê os anjos agora é porque eles vivem em outro reino, diferente do reino onde você funciona com seu corpo físico. Então você precisa de fé para ir além deste corpo físico e vê-los e ver as suas atividades. Agora, a cura vem do reino espiritual. E Deus assegurou isso a você. Mas não é real para você até que você passe do pensamento físico para o pensamento espiritual e a torne real. Então você desfruta dela e diz, uau, estou curado. Mas a cura está presente aí com você. Você pode vê-la? Ei, vamos lá. Ei, vocês pegaram?
é tão importante. Agora, eu quero clarear alguma dessas coisas para vocês entenderem melhor, de forma mais fácil, no nosso assunto sobre por esta causa. Ok? Por esta causa. Jesus teve uma discussão interessante com os judeus, eu já contei. Muitos discípulos estavam lá, ele estava ensinando no capítulo 6 do Evangelho de São João. Uma bela exposição de inteligência espiritual. E Jesus se comunicou com seus discípulos. Alguns não puderam crer, não conseguiram confiar na sua mensagem e ficaram ofendidos e foram embora. Outros ficaram e desfrutaram do benefício de ouvir. Glória a Deus. Ok, está pronto para ver isso? Certo, eu quero que vocês olhem Evangelho de São João, capítulo 6, e leiam para mim o verso 47. Vamos começar aí. Verso 47. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ficou meio complicado do jeito que leram. Vocês podem ler de novo? Em verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Parem aí, viram isso? Ele diz, em verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Você crê, você tem. É sua. Mas agora eu quero que vocês vão para o verso 51 do mesmo livro, mesmo capítulo. Encontraram 51? Certo, leiam para mim. 1, 2, vão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Parem. Comecem do verso 50, eu não quero perder o verso 50. Leiam o verso 50. Este é o pão que veio do céu para que o homem assim coma e não morra. Oh, vocês gostam disso? Ele diz, este é o pão que veio do céu para que o homem assim coma e não morra. Você come desse pão, ele diz, vive para sempre. Ok, verso 51 agora. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer deste pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, o qual eu dou pela vida do mundo. Parem! Eu quero que vocês notem algo. Ele diz, há um pão que veio do céu. Antes disso, ele dizia aos judeus, os seus pais comeram maná que veio do céu. E onde eles estão? Ah, estão mortos? Então. Mas há outro pão que veio do céu. Se qualquer homem comer desse pão, viverá para sempre. E eles ouviam? Hã? Que tipo de pão seria esse? Então ele diz, eu sou este pão vivo. Ele diz, eu sou esse pão vivo. E se qualquer homem comer desse pão, viverá para sempre. Eu sou o pão vivo. Se algum homem comer desse pão, viverá para sempre. E o pão, agora notem, e o pão que eu darei é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Que eu darei pela vida do mundo. O pão que eu darei, ele diz, é a minha carne. Continue lendo. Verso 52. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos. Continuem. Então Jesus disse a eles, em verdade vos digo, a não ser que vocês comam a carne do Filho do Homem e bebam seu sangue, vocês não têm vida em vocês. Ele estava piorando a situação. Ele disse, a não ser que vocês comam a carne do Filho do Homem e bebam seu sangue,
Vocês não têm vida em vocês. Você tem que comer a sua carne e beber seu sangue. Ele disse, eu sou o pão vivo. Então, vamos ler. Ainda não acabou. Agora, verso 53. Leiam de novo. Então Jesus disse a eles, em verdade vos digo, a não ser que vocês comam a carne do Filho do Homem e bebam do seu sangue, vocês não têm vida em vocês. Continue. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o levantarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Parem! Em que verso vocês estão? 56. Não leiam 55 de novo. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Agora, a versão King James usa a palavra de fato. Então, o que ele está dizendo é, a minha carne é comida de verdade e o meu sangue é bebida de verdade. É isso que ele quer dizer. Glória a Deus. Ok, agora verso 56. Continue. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue habita em mim e eu nele. Hã? Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue habita em mim e eu nele. Eu quero que vocês notem o que ele diz. Vamos falar da comunhão. E eu quero que vocês entendam o que a comunhão na verdade significa. Porque muitas vezes olhamos para o pensamento imediato. Você pensa, sabe, as pessoas partilham da comunhão o tempo todo e elas pensam, oh, ele morreu por mim, ele morreu por mim, ele morreu por mim. Sabe, o pão, então eles bebem, ele morreu por mim. Aliança, aliança, aliança. Essa coisa não trata de aliança. Eu já disse isso antes. O cristão não está em aliança com Deus. Eu já disse isso aqui antes, não importa o que as pessoas estão dizendo, sabe, há livros, grandes livros, que foram escritos sobre a aliança do cristão com Deus. É uma mentira. Essa é a verdade. Não existe isso, não estamos em aliança com Deus. Como? Como poderíamos estar em aliança com Deus? Não estamos em aliança com Deus, não estamos em aliança com Jesus. Então, do que trata essa aliança? Nós somos o resultado de uma aliança. Da aliança abrâmica, somos o resultado desta aliança. Não estamos na aliança abrâmica. Somos o resultado, fomos gerados pela aliança, fomos trazidos à luz pela aliança, somos o resultado, somos a promessa da aliança. Você não entende isso? Você sabe quem realmente é o cristão? Nós viemos por causa da aliança, ela nos tornou possíveis. Você entende? Não estamos na aliança. Oh Deus, alguns dizem, eu estou em aliança com Deus. Que aliança é essa de novo? A Bíblia diz que o Velho Testamento foi deixado de lado, porque foi substituído por um novo. Ele diz, esse Novo Testamento foi estabelecido em melhores promessas. Melhores promessas, mais excelentes promessas. Você ainda está aí? Promessas maiores. Então, que tipo de aliança você gostaria de ter com Deus para Ele fazer algo em particular para você, algo que Ele ainda não cobriu? Você não está entendendo do que eu estou falando aqui, não é? Ele... Doras goshora actira, gosternangos, valik gostora bastero oncos salutes. Fronske jora ardigas, telaconsco prala caston stradigas, sigelara hangas kira atas.
Assim diz o Senhor, tenho dito a eles, em muitas gerações, eu tenho falado a eles por muitos ministros, tenho falado com eles, mas muitos não me ouviram, diz o Senhor. Mas eu tomei a decisão, diz o Senhor, de que antes da vinda do meu filho, muitos ouvirão e se levantarão. E eles andarão nos domínios da minha glória, diz o Senhor. Sim, eles ouvirão. Assim diz o Espírito de Deus, eles ouvirão. Aleluia! Porque vem, a igreja gloriosa se levantará e sairá das cinzas da derrota. Glória a Deus. Entenda isso. Entenda isso. Somos co-herdeiros com Cristo ressuscitado. Sabe o que isso quer dizer? Ele é o possuidor do céu e da terra. E somos co-herdeiros com Ele. O que poderia ser melhor? Paulo disse, todas as coisas são vossas. Ele disse, o mundo é vosso. O que você quer? O que não está coberto? Vamos, o que isso não engloba? Sabe, alguém diz, sabe, aliança com Deus, como? Como? Você não leu que nascemos dele? Nós nascemos dele. Ele nos deu a luz. Ele nos deu a luz pelo Espírito Santo e pela palavra. Ele nos deu a luz. Nossa origem está em Deus. Ele diz, vós sois de Deus, filhinhos, e vocês os venceram. Por quê? Porque nós somos de Deus, vindos de Deus. A sua origem está em Deus. Você vem de Deus. Você entende? meu Deus. Você vem de Deus, de Deus. Então você os venceu. Muito antes de se tornarem seus inimigos, você já os venceu. Por quê? Porque ele diz, maior é aquele... Veja isso. Eu quero que você entenda. Os que pensam nisso de aliança, ele não diz maior é aquele com quem você tem aliança. Ele diz maior é aquele que está dentro de você. Não maior é aquele que está no céu. Não maior é aquele que está com você. Mas maior é aquele que está dentro de você. Dentro de você. Aquele que está dentro de você. Não aquele que está com você. Jesus, falando do Espírito Santo, disse, mas ele está com vocês, mas estará dentro de vocês. Então Jesus distinguiu entre o Espírito Santo com você e o Espírito Santo dentro de você. Os profetas antes tinham o Espírito com eles. Os grandes homens tinham o Espírito com eles, mas Jesus disse, agora o Espírito está dentro de vocês. Então ele disse, o Espírito Santo está com vocês, mas estará dentro de vocês. Agora que ele veio para viver em nós. João disse, vós sois de Deus, filhinhos. Vocês não têm nada a temer, porque vocês já os venceram. Por quê? Porque maior é aquele que está dentro de vocês do que aquele que está no mundo. Aleluia! Uau! Maior, maior, maior. Vamos continuar lendo. Verso 56. Leiam aí. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue habita em mim e eu nele. 57. Da mesma forma que o Pai vivo me enviou e eu vivo pelo Pai, assim aquele que me come também viverá por mim. Veem isso? Agora notem que ele vai adiante, ele diz aquele que me come. Ele disse, aquele que me come, ele disse, viverá por mim. Aquele que me come, ele diz, eu sou esse pão. Então ele diz, você tem que comer minha carne e beber meu sangue. Agora ele diz, aquele que me come. Então ele não está falando, vamos dividir a carne dos ossos, do filho, dos tendões, sabe? Não, 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 não. Ele usa a carne e o sangue de uma forma genérica, para se referir à sua totalidade. Vêem isso? Então ele diz, aquele que me come. Então quais são os constituintes desse eu? É tudo, da cabeça aos pés. Então não entre nessa de, aqui está o pão, aqui está o cálice. A coisa toda está se referindo a um indivíduo. É isso que ele está dizendo.
Ele diz: a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. E agora ele diz: aquele que me come. Então tudo isso, o pão, a bebida, tudo se refere a ele. Glória a Deus. Você ainda está aí? Ok, agora verso 58. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Aleluia! Isso é muito importante. Aquele que come deste pão viverá para sempre. Viverá para sempre. Diga a alguém: viverá para sempre. Ele viverá para sempre. Ok, agora vamos ver isso aqui. Ok, comer o pão e a bebida. Comer o Filho do Homem. Comer sua carne. Uau! Quando lemos no capítulo 26 do Evangelho de São Mateus, começando do versículo 26, vemos que Jesus estava com seus discípulos naquela noite e a Bíblia nos diz que ele tomou o pão e o quebrou, certo? Lemos esse relato em 1 Coríntios capítulo 11 ontem. Então, ele tomou o pão e o quebrou e disse a eles: tomem, comam, este é o meu corpo. Ele tinha pregado sobre esse assunto antes. Os discípulos estavam lá e alguns discípulos pararam de andar com ele. Eu acho que não lemos tudo disso. Eu acho que é bom que eu mostre a vocês. Você pode voltar ao verso 59. Vocês terminaram no 58. Vamos ler o 59. Essas coisas disse ele na sinagoga, enquanto ensinava em Cafarnaum. Ok, 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Continuem. Quando Jesus soube em seu íntimo que seus discípulos... Não. Leiam com cuidado este verso outra vez. Verso 61. 61. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os ofende? Parem! Quem se queixava disso? Vejam. A multidão. Os descrentes. Quem se queixava? Seus discípulos. Muitos dos seus discípulos se queixavam. E Jesus disse a eles, continuem. Ele disse: isso os ofende. 62. Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Continuem. O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Aleluia! Isso mostra a você o pensamento do Senhor quando falou isso. Mostra sobre o que Jesus pensava. Eu expliquei algo para vocês ontem, que o relatório da comunhão não trata de pão e do cálice. Essa coisa toda tem a ver com o entendimento que Ele quer que nós tenhamos. Eu quero ir com vocês, outra vez, e ler. Vamos começar assim. Leiam para mim, Romanos capítulo 12, versículo 5. Verso 5. 1, 2, vão. Então nós, sendo muitos, somos um corpo em Cristo e cada um membros um do outro. Outra vez. Então nós, sendo muitos, somos um corpo em Cristo e cada um membros um do outro. Ei! Eu não sei como vocês estão pegando isso. Quando eu leio coisas assim, eu fico mexido em meu espírito. Mas sabe,
A maioria dos cristãos é distraída pelas periferias. Eles são distraídos por pequenas coisas aqui e ali que não são o foco. Mas porque é nessas coisas que a mente deles está. Aí vem uma grande verdade que causa essa distração. Estão prontos? O pastor Chris estará de volta em um momento.